Isso aqui, olha. Quando a gente faz essa representação como a gente está acostumado hoje, que é pelas letras, né, que estão na tabela periódica, como a gente escreve as equações químicas, a gente pensa que sempre foi assim, e não sempre foi assim. Então, na época dos alquimistas, né, as substâncias eram representadas desse jeito aqui. Então, com símbolos. Tá? Então, o que acontecia? Você imagina você ter que fazer uma mistura, né, e representar uma fórmula, como é que era feito isso aqui? Então, era muito complicado a forma de... Era uma forma complicada de representar. Então, essas representações que vocês... Representar de uma forma que todo mundo também conhecesse, né? Porque isso não é uma linguagem universal, poucos conheciam. Então, era tipo de uma linguagem, né, secreta entre os alquimistas, né? Então, eles representavam por esses tipos de hieróglifos, pictogramas, né, para descrever os ingredientes, então, tanto de produtos iniciais, das substâncias iniciais, e o final, que a gente chama hoje de reagente e produto. Tá? Bom, então essa nomenclatura de compostos inorgânicos, ela foi proposta por Dalton como grupos de círculos. Então, era assim que Dalton mostrava lá nas suas ideias, né? Olha lá, o hidrogênio era um círculo com ponto no meio, o magnésio era um círculo com um asterisco, aí um rabisquinho aí no meio, o oxigênio só um círculo, o enxofre, um círculo com uma cruz no meio. Olha a amônia, como que ela era representada, né? Ela tinha já era um conjunto aqui. Enfim, essa foi a tentativa de Dalton, aquele, né, do átomo, da bola de bilhar, aquela coisa da esfera. E, então, não é muito longo, olha só, nós estamos falando fim do século XVII para o começo do século XVIII, para o começo do século XIX, é pouco tempo que não sabia ainda como simbolizar esses elementos, tá? E aí, um outro químico sueco, né, na década de 90, o Berzelius, ele viu uma resposta para isso, porque ela estava sendo muito complicado, né, de representar as equações daquela forma. Então, esse químico sueco aqui, em torno do início do século XIX, ele fez uma proposta. Então, qual que foi a proposta dele? A proposta foi, em todas as equações químicas, o elemento deveria ser representado pela letra inicial do seu nome clássico latino ou grego. As fórmulas deveriam ser escritas com um número subscrito, quando constatava mais de um átomo. É o que a gente faz hoje. Então, vocês veem, gente, que tanto tempo, né, que a ciência está sendo desenvolvida, e a química ainda estava naquela forma, não tinha a sua linguagem, tá? Então, quando a gente vê esses símbolos, demorou para ter esses símbolos como a gente conhece hoje. Então, da onde vêm os seus nomes, né? Ou do latim ou do grego, por exemplo, o carbono, né? Nome comum aqui, como está nessa tabela. O cobre, por que é Cu? Porque vem de cuprum, do latim. Cálcio, também do latim, calx. Cromo já é do grego, por isso Cr, mas aí, né, tá igual. Ferro, vem de ferrum. Potássio, é totalmente diferente, né? Potássio, vem a letra K, que é de cálium. Cálium, do latim, que significa cinzas de plantas. E oxigênio também, um nome comum aqui que a gente vê. Então, essa forma que nós vamos hoje escrever, que vocês escreveram, não sempre foi assim, não. Isso é uma construção da humanidade, tá? Então, olha só, para a gente ter hoje isso aqui, quanta luta, né? Foi assim. E hoje, o que a gente pode dizer?
E com isso, temos estabelecida a linguagem universal da química, assim como a matemática. Então, a linguagem matemática já é mais antiga que a linguagem química. Gente, quando a gente aprende a fazer uma fórmula, quando a gente aprende os elementos da tabela periódica, nós estamos aprendendo uma linguagem, a linguagem científica. E a gente não nasce sabendo isso. Parece que a gente até nasce, né? Ah, vivi isso a vida inteira. Mas eu gosto sempre, eu acho que a principal parte da aula, gente, é essa. Quando a gente toma consciência de onde vêm as coisas. E a gente não fica somente repetindo aquilo que a gente acha que tem que decorar e fazer prova e fazer vestibular e tá bom por aí, não. É uma pergunta, da onde veio? Né? Então, essa é o ponto que a gente parte para a gente começar a fazer as nossas reflexões, tá bom? Então, assim como os algarismos romanos foram substituídos pelos arábicos, né, a química também foi substituída, né, essa linguagem das letras, dos elementos, foi substituído por aqueles símbolos, tanto dos alquimistas e depois das propostas de Dalton, tá bom? Quando a gente vê isso aqui, olha, isso aqui ó, é um símbolo na matemática, né? Alguém pode me dizer o que está escrito? Você percebe que essa linguagem ela já está ultrapassada, né? Agora, essa daqui, tudo bem, tá? Então, é mais ou menos isso a química. A facilidade que a gente tem para escrever as fórmulas é essa linguagem aqui, tá? Então, era essa a introdução da aula que eu queria dar para vocês, para a gente começar, então, quando eu começar a colocar as letras desculpa, as cargas, a forma de representar uma molécula, né, é uma coisa muito bem pensada e muito genial também. Hoje fica, é óbvio, mas nem sempre foi óbvio, tá bom? Gente, ai, gente, eu vou contar, viu? É o tal do mouse aqui que... Então, o que a gente tem dos compostos inorgânicos, como vocês já viram naquele texto lá de vocês? Nós temos os metais, que são os cátions, e os não metais, que são os ânions. A gente viu isso na tabela periódica na semana passada, né? Metais ficam do lado esquerdo da tabela e não metais do lado direito. Essa é a primeira genialidade dessa tabela. Bom, quanto aos metais, vamos lá. Sódio, magnésio, cálcio, ou seja, nós temos algumas regrinhas. Os elementos da primeira família, como vocês já viram, né? Só estão aqui revisando alguma coisa. O lítio, o sódio, o potássio, rubídio, césio e frâncio são da família 1A, portanto, todos eles têm a carga mais 1. Significa que esses átomos têm a tendência de perder um elétron, portanto, eles ficam positivos. Então, todos da família 1A, olha lá, todos da família 1A, todos da família 2A, né? A família 1A perde um elétron, a família 2A perde 2 elétrons, fica positivo e negativo. Então, o sódio é um íon mais 1, porque ele é positivo, perde um elétron. Um detalhe que eu queria falar com vocês. Vocês sabem como fazer no Word esse número ir para cima ou ir para baixo para ficar subscrito ou sobrescrito? Vocês sabem, todo mundo sabe como faz isso? Eu não sei, professora. Ah, então vamos lá, ó. Você está com o computador aí? Todo mundo, vamos aprender a fazer isso aí. Você abre uma janela no Word. Vamos lá, isso é bem legal. Abre a janela no Word, aí põe H2. Tá? Põe assim, H2. Marca somente o 2. Agora, você aperta Ctrl, Shift e mais.
aperta Ctrl+, vê o que acontece. Vem para baixo. Agora aperta Ctrl+ de novo. Virou o 2 na frente do H. Né? Então, agora vamos fazer assim, ó. Escreve assim, ó, H2O, vamos lá. H2O, né? Você vai pôr o 2 subscrito. Então, marco 2, Ctrl+, vem para baixo. Tá? Agora, vamos fazer, por exemplo, cálcio 2+. Então, você vai pôr C maiúsculo, A minúsculo, o 2 e o mais. Então, fica Ca2+. Marca o mais e marca o 2. Agora põe Ctrl, Shift, mais. Vai lá para cima. Esses que são os cátions. Depois, olha aqui. O ferro tem uma, assim como outros, o cromo também, mas vamos pegar o ferro que é mais comum. Existe ferro que perde 2 elétrons e ferro que perde 3 elétrons. Os que perdem 2 elétrons, a gente tem que falar assim, por exemplo, hidróxido de ferro 2. Porque o hidróxido de ferro 3 também é comum. Então, se eu deixar só hidróxido de ferro, vai ficar muito... não vai ser bem claro o que eu quero dizer. E aí tem uma nomenclatura um pouquinho mais antiga, que pode ser que vocês já tenham visto, então ainda é usado. Então eu posso dizer assim, ó, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Também pode, se for o ferro 3, eu vou falar hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Né? Então, esses são os metais aqui. E os cátions também formados por não metais, que é o amônio e hidrônio. Né? O amônio, NH4+, que significa? É amônia com H a mais. Então, gente, todos esses conhecimentos, o que nós estamos fazendo nessa aula? Essa é uma aula para a gente acertar a nossa linguagem. Né? Como eu falei, a química tem uma linguagem. Nas aulas que vão vir, eu não vou mais ficar falando de detalhes de fórmulas, porque essa é a nossa aula de detalhes de fórmula. Né? Porque se a pessoa não entende essa linguagem, ela não consegue se comunicar na língua da química, como qualquer outra linguagem. Tá? Como se fosse inglês, francês, a gente tem que aprender a língua. Então, quando eu falar assim, cloreto de, sei lá, cloreto de amônio, né? E aí vai. Então, além dessas regras aqui, a gente tem alguns que a gente não pode esquecer. Por exemplo, a prata, a G+, o zinco, que é 2+, o alumínio, que é 3+. Eles não pertencem à família 1A, a prata não pertence à família 1A, mas ela é a G+. Né? Guarda a prata. Então, esses daqui, ó, guardou isso aqui, já é um grande avanço no desenvolvimento da sua linguagem dentro da química. Então, não precisa se matar de decorar tabelas e tabelas, não. Mas alguma coisa básica é importante ficar. Né? Então, esses compostos agora, a parte dos não metais, que são os ânions. Então, vamos dizer, primeiro a gente tem esses ânions monoatômicos. Cloreto, fluoreto, sulfeto. É um nome, né? Termina com eto. Então, ânions monoatômicos. Gente, cátion é um íon. O ânion é um íon. O que é um cátion? É um íon positivo. E o que é um ânion? É um íon negativo. Então, gravem isso aqui, ó. Íon é um átomo neutro que perdeu ou ganhou elétrons. Isso é um íon. Agora, mais especificamente, os cátions são íons positivos e os ânions são íons negativos. Então, nós temos os monoatômicos, né? E temos os
poliatômicos. Nitrato NO3, então ele tem, é um nitrogênio, 3 oxigênios e a carga negativa, ou seja, todo esse conjunto é uma carga negativa. E o nitrito perde por um oxigênio só, é um oxigênio a menos, mas tem uma carga negativa também. E o sulfato, SO4, 2-, e o sulfito, SO3, 2-. Então, esses são os ânions. E temos algumas exceções, né? Então, nós temos um óxido. O que é um óxido? É um oxigênio com 2 cargas negativas. Então, por exemplo, eu falei lá, né? Óxido de cálcio, óxido de alumínio, tá? E uma outra exceção são os hidróxidos. Olha lá, ele é o OH e esse conjunto que tem a carga negativa. E depois o peróxido, que é o O2, com 2 cargas negativas. Tá? Isso a gente grava fazendo exercício e fazendo os testes aqui. Bom, agora nós temos os oxiânions, né, também que vem de uma outra regrinha. Vamos lá. Parte de um ânion padrão, que é o clorato. Então, é ClO3, significa 3 oxigênios, 1 cloro com uma carga negativa. Aí tem clorato, aí tem as derivações do clorato. Então, olha só, o clorato com 1 oxigênio a mais, ele vai ser o perclorato. O que é o clorito? Ele parte do padrão e perde um oxigênio. Enquanto aqui ganhou um oxigênio, aqui ele está perdendo um oxigênio. E o hipoclorito? Hipoclorito, ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão. Olha só, gente. Hipo é um radical grego, né? Desculpa, é um prefixo grego, que quer dizer menos. Já ouviram falar em hipoglicemia? O que é? É baixa concentração de glicose do sangue. Olha lá. Quando você já sabe o prefixo, já é uma forma de você conhecer a palavra. É por isso que na ciência se usa muitos prefixos gregos e latinos, prefixos e sufixos também. Né? Sufixo é o que vem depois da palavra, e prefixo é o que vem antes. Então, essas palavras com prefixos e sufixos, que tem prefixos e sufixos dele, a gente já pode deduzir o que significa só sabendo o que significa isso, tá? Então, olha lá, aquele hipoclorito é um ânion que tem deficiência de oxigênio, digamos assim, da mesma, né? Tá? Então, é por isso que ele recebe esse nome. Aí, com esses ânions, é possível formar ácidos. Então, olha só, o perclorato, ele pode formar o ácido perclórico. Já o clorato, o padrão, ele vai formar o ácido clórico. Gente, vocês estão percebendo que a terminação ato, quando se transforma em ácido, fica ico, né? Então, o ato vira ico no ácido. E quando é ito, a terminação vira oso no ácido. Então, olha só, o ânion clorito fica ácido cloroso. É só colocar um hidrogênio na frente do ânion. Virou a fórmula de um ácido, né? Não é assim que vira, mas a gente fala virou porque nós estamos escrevendo. Aí você tem o ácido o hipoclorito, que é o ânion, que vai virar, então, um ácido hipocloroso, tá? Tem uma regrinha que é o teimoso mosquito no bico do pato, né? Quem fez cursinho deve ter visto isso em algum lugar. Então, teimoso mosquito no bico do pato. Teimoso, oso, ito. Ico, pato.
Teimoso mosquito no bico do pato. Outra regrinha daquelas de mnemonia aí para a gente não, né, gravar essas decorebinhas aí. Bom, então, continuando. Tinha lá no nosso exercício agora carbonato. Ah, só um minutinho, gente, ó. Quando a gente pensa numa regra, voltando aqui no clorato que eu tinha falado, então, olha, aquela regra para ser a nomenclatura, por exemplo, clorito, qual que é a regra? Parte-se do padrão e com um oxigênio a menos. Essa é a regra. Parte-se do padrão com 2 oxigênio a menos. É a regra da nomenclatura, né? Então, é essas regrinhas aí que a gente, para falar, opa, por que eu vou pôr esse nome? Porque vem daquela regra. Bom, agora aqui, os ânions derivados da adição de hidrogênio a um oxiânion. Então, olha só, o carbonato é um íon padrão. Acrescentando um hidrogênio, olha só, agora eu acrescentei hidrogênio, eu não estou acrescentando oxigênio, né? Ali atrás, naquele anterior, era acrescentar oxigênio, e agora é acrescentar hidrogênio. Então, olha aqui, o carbonato, CO3 2-, então, o que acontece aqui, ó? Na conta geral, o carbono e o com 3 oxigênios dá uma carga total 2-. À medida que eu acrescento um hidrogênio, hidrogênio é positivo. Então, tinha 2 negativos, eu dou um positivo, no global aqui, ele virou negativo. Então, aqui é o bicarbonato, ou hidrogenocarbonato. Todo mundo aqui já conhece o bicarbonato de sódio, que põe, né, na receita de cozinha. O que acontece com o bicarbonato de sódio? Por que faz crescer o bolo? Porque ele libera gás carbônico. Olha aqui, ó, CO3, tem um hidrogênio aqui, tal. No final das contas, ele vai liberar um gás carbônico. E esse gás carbônico, quando ele sai, ele faz a massa crescer. Então, o bolo cresce por causa do gás carbônico que sai dessa reação de decomposição do bicarbonato. É só um detalhe aqui, né? Então, carbonato, CO3. Bom, agora fosfato. Fosfato, PO4, 3-, que é o íon padrão. Se eu acrescentar 2 hidrogênios no fosfato, eu vou ter, então, o dihidrogenofosfato. Dihidrogenofosfato. Tá vendo? Eu acrescentei. Era 3 negativos, acrescentei 2 cargas positivas, no global ficou uma negativa. Não se preocupem, vocês não vão memorizar esse segundo, mas o primeiro, faz um esforcinho para, né, na hora de falar de ácido fosfórico, que vai ser usado muito na profissão de vocês, vai ser usado muito nos laboratórios que vem pela frente aí, né, nos relatórios, e façam as fórmulas direitinho lá, quando vocês forem fazer. Voltem lá no caderno de Química Geral, voltem no livro do Brown, não façam relatório de qualquer jeito. A partir do momento que você teve Química Geral 1, né, as exigências já começam a ser outras. Eu já vi aqui na resposta do formulário que vocês falam, uma pessoa falou que é a regra da tesoura. Pode ser, mas também a gente pode chamar de regra do X. Como que isso funciona? Então, eu tenho um cátion com uma carga 2 positivo e um ânion com uma carga 3 negativo. Esse ânion N3-, aqui eu coloquei, na verdade, eu pus lá naquelas tabelas, né? Mas ele é um nitreto. Opa, aqui. Tudo bem, gente? Legal. Então, ó, fazendo a regrinha aqui, né? Se é 2 mais, esse 2 vem para baixo do N e o 3 vem no subscrito do magnésio.
e aí fica Mg3N2. Essa é a regra geral aqui, né? Para a gente formar, então, as fórmulas dos compostos iônicos. Como é que fica, então, alumínio 3+, e o cloro menos? Pela mesma regrinha do X ou regra da tesoura. AlCl3. O nome desse composto? Cloreto de alumínio. Não precisa ser cloreto de alumínio 2. Por quê? Alumínio não tem alumínio 2. É diferente se fosse cloreto de ferro. Opa, eu estou falando de ferro 2 ou ferro 3? Mas alumínio não. Então acabou. O nome dele é cloreto de alumínio, enfim. Né? Cloreto, olha lá o Cl-. Ah, um detalhe, vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Olha, os ânions monotômicos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Eu não pus todos eles aqui, mas ó, flúor, cloro, bromo e iodo, que estão na família 7A, todos ganham um elétron. E todos ficam com a terminação eto. Tá? Então, olha lá, cloreto de alumínio. Vamos para mais um aqui. Al+3 e O2-. Isso aí. Porque eu preciso de dois alumínios para 3 oxigênios. Por que isso, gente? Porque esses compostos, eles estabilizam quando eles se organizam, os átomos, esses íons. Então, eles se organizando, eles ficam estáveis. Né? E nessa estabilidade, tem essa troca certinha. Gente, olha só, aqui nós vamos observar uma proporção numérica, assim como disse Dalton. Lembra lá quando a gente estava estudando o início da teoria atômica, e o Dalton falava dos compostos que são combinação de átomos? Então, lá no postulado 4 do Dalton, da nossa aula 3, da semana 2, a gente falou, então, ele falava, e que a forma de combinar são por números inteiros, eles conseguem fazer essas combinações. Então, mesmo que o Dalton não sabia ainda, né, de muitas coisas dos átomos, dos elétrons, olha só, ainda que né, quando o Dalton falava disso, não era conhecido os elétrons. Lembra, né, que quem falou dos elétrons foi Thomson, e não o Dalton. Então, olha que legal agora a gente conseguir contextualizar esses conhecimentos, né, com aquilo que os químicos antigos falavam. Mas o Dalton, ele falava dessa combinação. E dentro dessa combinação, os átomos estão, então, existe uma combinação de números inteiros. Legal, né? Muito legal. E muito menos ainda com esses números, né? Com essas letras, né? Isso aqui foi só depois, no começo do século XIX. E o Dalton ainda já tinha feito a teoria dele. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O cálcio e o oxigênio. Como é que vocês acham que fica a combinação do cálcio com o oxigênio? Vocês concordam com isso? Olha lá. Pela regrinha da tesoura, ou pela regrinha do X, Ca2O2. Mas nós temos a fórmula mínima. Então, a gente representa essa substância dessa forma, CaO. Então, pela fórmula mínima. Esse, então, é a fórmula do óxido de cálcio. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que carbonato é C. Não, carbonato, olha, vamos voltar lá um pouquinho, ó, carbonato, opa, CO3.
2 menos. Isso é carbonato. Apenas o C é carbono. Né? Então, o óxido de cálcio a gente representa dessa forma aqui. Mais um exemplo. Nós temos, então, o sódio e o fosfato. PO4, 3 menos. Gente, olha só, aqui eu representei o fosfato com esses parênteses, porque são tantos números, né? 4 embaixo, 3 em cima, com negativo. O que acontece? É esse conjuntinho, o fósforo ligado com 4 oxigênios, é esse conjunto que tem carga 3, tem uma carga negativa 3 vezes. Né? Então, ele é um ânion trivalente. Trivalente. E aí, olha só como é que fica, então, ó, Na3PO4. Porque o 1 do 2 vai lá para baixo, o 1 positivo do sódio vai lá para baixo, que não precisa colocar, o 1, quando é 1 não precisa, mas de 2 para cima precisa colocar na fórmula, né? Então, aqui nós temos o fosfato de sódio. Então, olha só, o nome desse aqui, o nome dele, é o nome do ânion D e o nome do cátion. É o contrário. Escreve a fórmula, o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito, mas no nome inverte. Fica o ânion e o cátion. Então, fosfato de cálcio. Vamos lá. E aqui, como é que é o nome dessa substância? NO3 com uma carga negativa, é nitrato. Né? Vocês dizem como vão estar sempre com as tabelinhas aí para vocês, quem ainda não memorizou. Então, o nome desse composto, nitrato de alumínio. Certo? E olha só, agora sim, o alumínio tem carga 3 negativa. E o nitrato, tudo isso aqui, por isso que eu precisei do parênteses aqui, porque todo esse conjunto, é todo esse conjunto que tem a carga 3 negativa. Né? Então, olha só. Então, você tem que, é o N, o O e o 3, você tem que pôr no parênteses para deixar o 3 negativo, para deixar isso, então, o 3 subscrito. Vamos para mais uma fórmula. Olha agora. Ó, sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. É o nome desse composto. Bom? Bom, gente, não tem fim. Tem, sim, a gente poderia ficar fazendo exercício disso o curso inteiro, e esse não é o nosso objetivo. Né? O objetivo é só a gente relembrar umas regras, relembrar essa linguagem, mas aqui nós temos algumas coisas que a gente pode gravar na nossa mente. Todos da família 1A têm carga mais 1. Por exemplo, o potássio, K mais 1, esse mais 1 em cima. Todos da família 2A têm carga 2+. Por exemplo, bário, 2 positivos. Todos da família 7A e... então, essas regrinhas dá para a gente memorizar, né? Principalmente ao longo desse curso aqui. Com o tempo pode ser que vocês esqueçam, mas agora tem que lembrar. O nome dos ácidos. Nós temos, então, hidrácidos. O que são hidrácidos? São ácidos que só têm hidrogênio nas suas fórmulas. Por exemplo, não era brometo? Ficou ácido bromídrico. Então, o eto vira hídrico. Era iodeto, fica iodídrico. Ácido iodídrico. Ácido clorídrico, porque vem de cloreto. Ácido sulfídrico, porque vem de sulfeto. Ácido cianídrico, porque vem de cianeto. Eu pus bem vermelho, assim, bem grande, porque esse ácido, gente, memorizem o ácido clorídrico.
põe aí, decora isso aí, precisam usar na faculdade, não pode esquecer disso. E os oxiácidos, que são oxiácidos, são ácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Ácido clórico, ácido fosfórico. Eu pus aqui um exemplozinho, né? O ácido clórico vem do clorato. Lembra do clorato que a gente falou lá, daquela regra, né? Então, quando parte do clorato, ganha um oxigênio, perde um oxigênio, ele vai mudando os seus nomes. Ácido fosfórico. O outro ácido importante é o ácido sulfúrico, por isso que eu pus em vermelho. Ácido carbônico. É importante, todos que estão aqui, gente, são os mais comuns. Mas esses que estão em vermelho, decora, tá? O ácido nítrico. Então, essa parte aqui são dos oxiácidos e o outro lado, os hidrácidos. Né? Então, opa. E agora, eu gostaria de falar para vocês de um ácido que não é um ácido inorgânico, é um ácido orgânico, que não tem como a gente não falar dele, né? É o ácido acético, é o ácido que compõe o vinagre. O ácido acético, quando em meio aquoso, ele vai se decompor. Ele se decompõe nesse ânion, aqui, nesse ânion, e ele vai mais um hidrogênio, a gente chama de hidrogênio ionizável. O que significa isso? É um hidrogênio que fica na solução aquosa. Então, a gente tem o cloreto, o íon cloreto, que é um ânion, temos o íon, aqui a gente tem a fórmula, então, como que a gente representa o ácido acético? H3C2OOH. A gente não incorpora esse H aqui, não fica CH4. Por quê? Porque é esse hidrogênio aqui que vai ser ionizável, é ele que vai sair da molécula. Então, a gente é assim que representa o ácido acético, né? E aqui, então, nós temos como é que a gente representa o ânion? HC2, H3C2OO-, tá bom? E, finalmente, nós temos, por exemplo, acetato de sódio. Olha aqui, ó, um sal acetato, olha, o sódio é o cátion, e o acetato é o ânion com uma carga negativa. Por isso...